Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal Regional São Paulo e do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, em conjunto com a ACESP, que é a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, que distribui este nosso conteúdo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito da experiência do CICC na Copa do Mundo e Olimpíadas. O CICC é o Centro Integrado de Comando e Controle. Para falar sobre este assunto, nós convidamos aqui o Dr. Jaime Pimentel Júnior, que é delegado de polícia e representante da Polícia Civil no CICC, e o Dr. Fernando Davi, que é delegado de polícia e secretário-geral da ADPESP. Começando o programa, eu peguei uma notícia sobre o CICC, fui no Google e dei o CICC e apareceu uma notícia, inclusive da ADPF, que é a associação que também participa da realização do programa, uma notícia de 2004, da época da Copa, e eu não vou ler inteira, porque senão não tem, perde sentido um pouco que eu vou perguntar para o senhor, mas é engraçado, é interessante o seguinte, que eles dizem que o CICC, os CICCs, fazem parte do Sistema Integrado de Comando e Controle, que introduz o conceito de integração de todas as forças de segurança pública para que trabalhem unidas em prol de um objetivo comum, que é garantir a segurança dos cidadãos, no caso, à época, dos cidadãos e turistas da Copa do Mundo. Muito bem, vamos logo ao que interessa. Doutor Jaime Pimentel, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu queria já de pronto, o senhor como representante da Polícia Civil lá, explicar para o nosso telespectador que não sabe o que é o CICC, o que é esse órgão. Olá, ao público em geral, meus agradecimentos, em especial à Associação dos Delegados, que está aqui representada pelo Fernando, e também, Adriano, muito obrigado pela oportunidade da entrevista. O Centro Integrado de Comando e Controle, o qual eu sou representante da Polícia Civil, de fato, nós podemos utilizar como sendo um novo modelo de sistema de segurança pública e defesa civil. São dois pontos cruciais que o Centro Integrado possui. O Centro Integrado está regulamentado pelo Decreto Legislativo aqui no Estado de São Paulo, 60.640 de 2014, e ele teve como mola propulsora disso tudo foi a Copa do Mundo, como o senhor muito bem registrou nessa matéria pegada no Google. De fato, a FIFA, uma das exigências era estabelecer um diálogo, um canal de diálogo com os órgãos públicos e privados aqui no Brasil, justamente com as delegações do exterior. Diante disso, foram criar um modelo. Esse modelo de centro integrado foi buscado em Madrid, foi buscado em Londres, foi buscado no México, de maneira que todos os órgãos públicos e privados, bem como delegações que vinham do exterior, pudessem ficar centralizados para a tomada de decisões. Decisões justamente voltadas à segurança pública e também à defesa civil. Pois bem, criou-se então um Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, com o seu suporte em Brasília, e cada estado que sediou a Copa do Mundo teve o seu Centro Integrado de Comando e Controle, chamado Centro Integrado de Comando e Controle Regionalizado. São Paulo, por exemplo. Dentro desse conceito, desse aspecto, o Centro Integrado ele é um órgão autônomo, mas que pertence à segurança pública, ao órgão, à Secretaria de Segurança Pública aqui em São Paulo. Justamente porque ela vai ter o seu norte para definir e delinear esse sistema. E quem trabalha dentro desse órgão? Várias agências. O conceito do CICC, a filosofia de trabalho do Centro Integrado, são múltiplas agências, cada qual atuando dentro da sua necessidade, bem como buscando, de uma maneira direta e imediata, o suporte de outras agências. Na Copa do Mundo, nós tínhamos a questão principalmente voltada ao terrorismo. A grande preocupação do Brasil naquele momento e das agências, principalmente dos Estados Unidos, e falo isso por causa das reuniões que nós tivemos com a delegação americana, era terrorismo. Então, como nós precisávamos dessa pronta resposta? Justamente com a atuação da Polícia Federal, com a atuação da Agência Brasileira de Inteligência, com a ABIN. Precisávamos de todos estarmos lá dentro. E como fica estruturado o Centro Integrado de Comando e Controle, doutor Fernando, para que nós possamos ter definido, então, as múltiplas agências integradas para que deem pronto as respostas, com 5 funções.
o Centro Integrado de Comando e Controle em São Paulo possui 5 funções que essas agências convidadas participam. O primeiro deles é chamado de network, diante de uma sala de operações integradas. Então nós temos lá dentro do Centro Integrado uma sala de operações no qual nós vamos realizar todo o monitoramento da cidade de São Paulo, e se tiver videocâmeras em outras cidades do estado de São Paulo, nós conseguimos também trazer lá para dentro. Todas as agências vão ter lá dentro seu representante, trabalhando diretamente por uma pronta resposta. A segunda função, Disque Denúncia. O Disque Denúncia do estado de São Paulo está dentro do Centro Integrado. Então nós recebemos denúncia, e às vezes a denúncia não está envolvendo diretamente a questões de segurança pública, de crime. Está com, por exemplo, uma barragem em alguma usina aqui em São Paulo, está em colapso. Então nós temos ali como reportar isso a Defesa Civil do Estado de São Paulo. Também temos a Agência de Combate ao Crime Organizado. Esta agência funciona em estado latente, ela não é patente, ela não está lá. Ela funciona mediante demanda, justamente com o Ministério Público, principalmente, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, trabalhando juntos. Também nós temos a função do Centro Integrado de Inteligência. Então, todas as agências que quiserem participar vão poder trabalhar em conjunto, cada qual dentro do seu parâmetro. Então, dentro de todo esse cenário que a gente forma e faz do Centro Integrado de Comando e Controle, as agências vão ter a sua autonomia. É a chamada função disjuntiva, mas complementar. Cada uma se complementa de acordo com a sua demanda. Eu queria agradecer muito, Adriano, aí mais uma vez estar com vocês aqui nesse programa qualificado. Queria agradecer aqui o convidado, o Dr. Jaime, que é um técnico na matéria. E eu queria só, realmente, para mim é uma aula, não é? E queria colocar apenas uma coisa, que tenho lido em alguns lugares, principalmente na imprensa escrita, a questão da dificuldade que há no tocante à segurança pública. E, de uma forma até apequenada, se diz e se coloca que a segurança pública ideal seria a incorporação de todas as polícias ou todos os órgãos, na verdade nem incorporação, é a unificação, a aglutinação total das estruturas, de modo que se a polícia, entre aspas, não tivesse sobrenome, olha que coisa interessante, polícia sem sobrenome, isso seria melhor para a sociedade. E por isso fiz questão aqui de convidar o Dr. Jaime, que é um técnico na matéria, para mostrar como funciona o CICC, que é o Centro Integrado de Comando e Controle. Exatamente para mostrar que, na verdade, é o respeito a cada uma das vocações que me parece que vai dar eficiência, que vai dar, de alguma maneira, a resposta à sociedade. E não essa unificação que se prega. Gostaria só de perguntar se é isso mesmo, ou se eu posso estar enganado em alguma coisa. Muito obrigado até por levantar este tema, Dr. Fernando. É bom que os nossos ouvintes saibam que qualquer modelo buscado no exterior de unificação de polícias ou até mesmo de carreira policial única, isto requer todo um conceito, uma dinâmica, não só trazida pelos nossos fatores históricos, mas propriamente de identificação com a nossa sociedade. Nós não podemos importar um modelo dos Estados Unidos, que é de carreira única unificada, para o Brasil. Por quê? Se nós estamos aqui discutindo questões com 2 polícias estaduais voltadas à segurança pública, e depois a gente pode até entrar num cenário, se de fato a Polícia Civil, que exerce o papel de polícia judiciária, deveria estar no sistema de segurança pública, mas voltando, se nós estamos discutindo com 2 polícias, é bom que os nossos ouvintes saibam que nos Estados Unidos, que é o modelo que eles querem importar, existem mais de 3.000 tipos de polícia. Cada polícia, apesar de possuir um tronco único lá nos Estados Unidos, detém matérias específicas. Então nós temos uma polícia voltada ao narcotráfico, nós temos uma polícia voltada ao patrulhamento de rodovias, ao patrulhamento de cidades, polícias voltados a questões de crimes patrimoniais. E eles são obrigados a trocar informações, eles são obrigados a fazer o intercâmbio de dados. Exatamente. O ponto da filosofia americana, e falo dos Estados Unidos porque é o modelo que mais vem sendo discutido, é exatamente esse. Apesar de ser uma polícia única no parâmetro estabelecido dentro da sua província, dentro da sua cidade, ou dentro do seu estado, dentro do seu condado, eles possuem divisões dentro dela. Então a divisão sempre vai existir.
O grande porém foi o que o senhor destacou, doutor Fernando. Nós temos a integração no compartilhamento de informações e atividades. Isso já existe no CICC. Já existe no CICC estabelecido e com muita, posso dizer, sem querer puxar a sardinha para minha brasa, mas posso dizer, com muita seriedade e com um compromisso inigualável de responsabilidade, que deu certo para a Copa do Mundo. Nós não tivemos nenhum incidente na Copa do Mundo de registro digno de repercussão negativa lá fora e também nas Olimpíadas. Nós sediamos aqui no estado de São Paulo jogos das Olimpíadas. Apesar de ela ter sido realizada no Rio de Janeiro, nós sediamos jogos aqui. Sim. É importante que também o nosso ouvinte saiba que o Centro Integrado é tão importante e é um conceito que deve ser implantado de integração de polícias, cada qual com sua demanda específica, que a intervenção federal no Rio de Janeiro, doutor Fernando, se faz e se deu exatamente tendo como tronco para ser seguido o Centro Integrado de Comando e Controle. Hoje o comando da intervenção federal no Rio de Janeiro está estabelecido justamente dentro do Centro Integrado de Comando e Controle. Tão peculiar é a situação que lá nós tivemos toda a responsabilidade trazida para este centro, justamente porque a ideia e a filosofia de trabalho, Adriano, é exatamente essa. Nós temos o famoso teamwork, um verdadeiro trabalho em equipe, sabendo respeitar a sua idiosincrasia, a minha e a do Adriano. Como nós estamos aqui hoje. Cada qual possui a sua tarefa, cada qual possui o seu mecanismo e a sua expertise. O Dr. Fernando, por exemplo, ficou muito tempo exercendo função na Corregedoria da Polícia Civil. Eu, nos plantões policiais. O Adriano com a sua parte jornalística. E nós podemos trazer isso e levar o nosso compartilhamento de informação ao nosso ouvinte. Este é o grande ponto da filosofia de trabalho. Essa é uma bela comparação. Eu vou aproveitar a interrupção porque o nosso primeiro bloco já chegou ao fim. Segurança Pública em Debate hoje está conversando a respeito do Centro Integrado de Comando e Controle, a filosofia desse centro, a integração que ele provoca e que foi criado no Brasil por causa das Olimpíadas de 2014 e da Copa do Mundo. Aliás, as Olimpíadas de 2016, né? A gente faz tanto pouco tempo que a gente erra a data. O primeiro bloco do nosso programa fica por aqui, segundo bloco já. Não saia daí, por favor. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos conversando a respeito da experiência do CICC na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. E para você que ligou agora, CICC é o Centro Integrado de Comando e Controle. Nós temos aqui hoje o Dr. Jaime Pimentel Júnior, que é delegado de polícia e representante da Polícia Civil no CICC, e também o Dr. Fernando Davi, que é secretário-geral da ADPESP. A ADPESP, aliás, uma das realizadoras deste programa. Doutor, eu acho que no bloco passado o senhor falou de forma bastante abrangente sobre o CICC. Queria aproveitar e perguntar o seguinte: então, diante de tudo o que o senhor disse, é evidente que o CICC é um possível sistema de segurança pública, ou não? Sim, eu posso afirmar com convicção, principalmente para o nosso público, para que ele possa entender definitivamente que o sistema de segurança pública envolve vários contextos que nós temos que saber interpretar. O primeiro contexto é exatamente o que definir como sistema de segurança pública. Sentir-se seguro, em termos de público, é muito subjetivo. Nós podemos ter aqui estabelecido o modelo de Londres, o modelo da Suíça, que são modelos excelentes em termos de segurança pública, mas o nosso público, o brasileiro, não se sentir seguro, porque é muito subjetivo. Tá certo? Até mesmo policiais hoje saem nas ruas e sentem-se inseguros diante do contexto que nós vivemos. O primeiro ponto é esse. Definindo isso, nós temos certo que a integração será um modelo utilizado como algo promissor, não somente para o sistema de segurança pública, mas algo, inclusive, para o sistema educacional, para o sistema de saúde, para mecanismos gerais.
Hoje nós trabalhamos, inclusive, na iniciativa privada com o sistema de teamwork, trabalho em equipe, que justamente é isso, a integração de cada expertise. Modelos como, agora falando propriamente de sistema de segurança pública, modelos como polícia comunitária, polícia voltada ao problema, esses são modelos, de fato, que não foram criados no Brasil. Esses são modelos copiados. Polícia comunitária é um modelo copiado, por exemplo, nos Estados Unidos, na América do Norte, no qual o policial se integra à sua sociedade de maneira a buscar com o cidadão diretamente da sua região, do seu bairro, respostas de segurança. Podemos dar como exemplo em São Paulo, agora, a famosa vizinhos em vigilância. Então, são câmeras interligadas com o Copom, com a Polícia Militar, para que os vizinhos, eles mesmos atuem de maneira a prevenir crimes. Então, identificou que o vizinho não está ali e que tem uma pessoa parada no portão dele, quem é essa pessoa? Eles já ligam para o Copom e aí vai uma viatura da Polícia Militar lá. Eficiente numa busca dessa. Mas percebam, senhores, que são expertise daquela instituição. Prevenção do crime. E aí, eu gostaria agora de trazer até a discussão dentro desse sistema de segurança, e cada qual envolvendo a sua expertise, Adriano, para o Dr. Fernando, o seguinte: a Polícia Civil atua diretamente no sistema de segurança pública ou nós estamos ligados a algum outro sistema? Então, eu gostaria até de colocar aqui rapidamente. Primeiro, eu sou parcial porque o Jaime é meu amigo, aqui é o nosso convidado, é grande amigo. E, na verdade, o mote, né, a verdadeira finalidade que convidamos aqui hoje o Jaime para falar é para demonstrar cabalmente que a Polícia Judiciária, pelo próprio nome, ela está integrada no sistema de justiça e ela faz sim reflexamente a ideia de segurança pública, ela impede, na verdade ela faz a repressão do crime, depois que o crime acontece, mas de alguma maneira me parece que ela está muito mais adequada na Secretaria de Justiça do que na Secretaria de Segurança Pública. Veja que a mesma Polícia Federal esteve durante toda a sua existência no Ministério da Justiça. Só agora, recentemente, por conta de uma intervenção federal, por conta de uma situação absolutamente excepcional, ela foi trazida para um novo ministério, que é o Ministério da Segurança Pública, e continua no mesmo lugar físico. Estive em Brasília e lá vi, continua exatamente com as mesmas instalações. Me parece que talvez, e é isso que eu quero debater aqui com o professor Jaime, o colega Jaime, o seguinte, talvez o Brasil ainda precise amadurecer com relação às instituições. As instituições, ao invés de dialogar, de fazer intercâmbio de informações sincero, elas acabam de alguma maneira resguardando essas informações para tentar de alguma maneira ter um protagonismo no combate ao crime, o que só favorece o próprio crime. E é isso que eu gostaria até de verificar, porque me parece que o CICC, o Centro Integrado de Comando e Controle, é uma experiência já testada, já aprovada no Brasil e que traz de fato uma segurança maior ao cidadão, traz louros, eficiência verdadeira à sociedade. A sociedade nem percebeu. Copa do Mundo passou, Olimpíada passou, ninguém falou de CICC. Por que ninguém falou? Porque passa despercebido. É uma experiência, me parece, absolutamente discreta e bem sucedida. Pelo menos é o que me parece, é isso que eu queria ver aqui com o nosso convidado, se ele concorda com essa ideia. Concordo plenamente, doutor Fernando. E o ponto central, para que o público possa entender, é que o grande fator que eu percebo hoje dentro do nosso sistema de segurança pública e sistema de justiça criminal, que eu também acredito que a Polícia Civil está mais voltada ao sistema de justiça criminal do que propriamente segurança pública, pelo objeto de definição do trabalho da Polícia Civil e da Polícia Federal, que são polícias judiciárias. O nosso produto, isso é bom que o nosso telespectador saiba, o nosso produto para o senhor telespectador é exatamente a eficiência numa investigação que vai servir não ao senhor, mas sim ao processo, a um devido processo legal. E isso está voltado ao sistema de justiça criminal. O nosso objeto de produção de conhecimento vai servir diretamente ao sistema de justiça criminal. A certeza da punição, em larga medida, eu até faço esse parâmetro aqui,
A certeza da punição é o que faz com que a pessoa não cometa crime. Nenhum criminoso abre o Código Penal e fala, deixa eu ver o crime que eu vou cometer aqui, porque a sanção penal é grave. Não vou cometer esse aqui, porque esse aqui a sanção é grave, então não vou cometer um mais leve. Não, ele vai ou não cometer a depender da certeza da punição, que virá pela repressão criminal que tem a ver com a polícia judiciária e com a alta integração no comando de integração de comando e controle. Exatamente, e o ponto é esse. Nós não vamos agir na segurança pública diretamente ao cidadão. Isso é questão preventiva. E questão preventiva a gente está falando de fatores de prevenção criminal primários, secundários e terciários. A gente vai entrar agora numa discussão de questões de criminologia, que não é o caso do nosso bloco aqui de assuntos. Mas, certamente, eu tenho aqui comigo que a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana exercem, sim, diretamente ao cidadão segurança pública. A Polícia Civil, indiretamente, como o Dr. Fernando pontuou. De que maneira? Trazendo produto de conhecimento de uma investigação ao processo no qual ele vai ter uma punição. Vai se responsabilizar criminalmente. Esse é o grande ponto. Voltando ao Centro Integrado de Comando e Controle, passou desapercebido. Por que passou desapercebido? Porque deu certo. E por que deu certo? Porque nós não temos lá dentro do Centro Integrado de Comando e Controle vaidades diretas institucionais. Por exemplo, o Centro de Pronta Resposta da Polícia Militar no Estado de São Paulo se chama COPOM. O Centro de Pronta Resposta da Polícia Civil se chama CEPOL. Eles vão continuar agindo, vão continuar atuando. Porque a resposta à urgência de algo que aconteceu, doutor Fernando, continua ainda com os seus centros operacionais de comunicação, com os seus canais de comunicação. Independentes. Independentes. Foi o que eu falei, são funções disjuntivas, mas complementares. Então, o COPOM continua exercendo sua função de 190, de receber a demanda do crime que está acontecendo, de disparar as viaturas da Polícia Militar com tanta eficiência que o COPOM faz, para que haja essa intervenção policial. Mas se houver um colapso de crise, aí entra o Centro Integrado de Comando e Controle com a eficiência de várias agências. Hoje no Centro Integrado de Comando e Controle, nós temos a atuação não só da Polícia Civil, como da Polícia Militar, Superintendência Técnico-Científica, Eletropaulo, veja só, é uma entidade privada que está lá dentro do Centro Integrado. CET também, né? CET, SP Trans, Metrô, todos trabalhando de maneira integrada, doutor Fernando. De modo que eles se reúnem, Jaime? É uma vez por semana? Não, trabalha em estado patente dentro dessa sala que eu disse que é a função do Centro Integrado de Comando e Controle. É uma sala que nós temos de coordenação de monitoramento operacional. Então, cada agência vai ter o seu funcionário lá dentro, acompanhando nos telões e desempenhando a função específica da sua agência lá dentro. Então, por exemplo, o metrô necessita de uma intervenção da Defesa Civil porque um trem destrilhou, saiu do trilho. Nós já temos alguém da Defesa Civil lá dentro para disparar um agente para ir lá com essa autonomia. Nós precisamos fazer um boletim de ocorrência porque uma pessoa veio a óbito e precisa investigar como esse trem aconteceu esse acidente. Nós já temos o representante da Polícia Civil, que sou eu, para disparar para a delegacia do metrô, já ir lá atuar nisso. Precisamos de uma perícia, nós temos um perito. Precisamos de uma intervenção da Polícia Militar, porque saiu do controle da segurança do metrô a questão, estão apedrejando, já temos Polícia Militar ali para atuar. Todas de maneira direta, sem conteúdo protocolar, doutor Fernando. Este é o grande ponto. A burocratização não existe na integração. Esta é a grande frase que eu utilizo no Centro Integrado. Burocratizar não serve para integrar. Burocratizar serve para quê? Para nós termos demandas específicas. Muito interessante. Pois não, doutor. Eu ia perguntar só, Claro, perguntar se o nosso convidado pode dar um exemplo prático, se existiu na Copa ou na Olimpíada, algum exemplo que o Centro atuou, o Centro Integrado atuou e que de fato você possa contar pra gente, porque às vezes pode ser sigiloso, uma questão de segurança, eu não sei muito bem. Sim, o que eu posso revelar dentro do nosso aspecto, e não há qualquer tipo de sigilo nisso, o sigilo vai existir dentro do Centro Integrado de Inteligência, que é uma função do Centro Integrado de Comando e Controle. Lá nós temos dados sigilosos, acompanhamentos, monitoramentos de criminosos, tudo isso a gente faz lá dentro. Especificamente como modelo que deu certo, nós temos, por exemplo,
o caso das Olimpíadas, onde foi encontrada uma mochila no vão livre do MASP. Isso gerou toda uma repercussão. A Polícia Militar teve que fazer todo o entorno do cenário, chamar o GAT deles, que é quem desarma essas bombas, conseguiram fazer o bloqueio da Avenida Paulista por meio da CET, o metrô que poderia ser atingido, porque ali passa uma linha de metrô, já estava também em pronta resposta, e a Polícia Judiciária, Polícia Civil, o 78º Distrito Policial, 78DP, foi lá atuar. Tudo deu certo, acabou não sendo um artefato explosivo que foi encontrado de fato, mas sem qualquer tipo de demanda que parasse a cidade. Este é o grande ponto. Então, assim, o importante, cada agência, doutor Fernando, pode levar a sua demanda. É assim que trabalha o Centro Integrado, Adriano. Você possui uma demanda, como Polícia Civil. Você leva esta demanda para o Centro Integrado. Porque eu vou precisar, por exemplo, do Detran, que também pertence ao CICC. O Detran está lá dentro do CICC. Quero trazer uma demanda de operações de desmanche. Então vamos chamar o Detran? Vamos chamar mais quem? Puxa, a Secretaria da Fazenda, porque eles trabalham os desmanches às vezes com maquininha de cartão. Então vamos chamar quem? A Polícia Militar. Vamos integrar a Polícia Militar. Vamos chamar quem também? A CET. Todas as agências que o senhor, doutor Fernando, quer colocar na sua demanda, o senhor faz. Então nós vamos ter uma agência líder, quem está disparando a demanda, e as agências convidadas. Cada qual vai ver se dá ou não para integrar. Também tem essa autonomia. Por isso que eu falei que é uma função complementar, mas disjuntiva. Dr. Jaime Pimentel Júnior, Dr. Fernando Davi, nosso programa terminou. É muito rápido. Tinha muita coisa para falar ainda. Mas foi um programa excelente, dado justamente essa amplitude de assuntos que vocês conseguiram abordar. Queria agradecer a presença de ambos. Segurança Pública em Debate de hoje falou a respeito da experiência do Centro Integrado de Comando e Controle na Copa do Mundo e também nas Olimpíadas. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.